E vamos continuar falando de futurismo, mas agora de afrofuturismo. Querida Júlia, muito bom dia. O que você traz para a gente hoje? Oi, gente, bom dia. É um prazer sempre estar aqui. E, Renato, eu estava lendo a carta do especialista e eu vou incluir uma pergunta nela, para colaborar com o debate. Se por um lado nós pensamos, né, para se pensar o futuro, né, centrado nas humanidades, no ser humano. Se por um lado a gente pensa nos dados e por outro lado nós pensamos na imaginação. E se nos últimos trends, né, onde eu tive o prazer de participar, eu trouxe aqui várias informações de que os dados estão enviesados, né? Os dados, eles são dados majoritariamente racistas, né? Trouxe o racismo algoritmo como um dos temas do penúltimo Trends no qual eu participei e trouxe também a ideia do colonialismo digital como uma também outra estratégia, né, de manter essa mesma lógica dos nossos dados. Então, se os dados não contemplam todas as nossas diversidades enquanto seres humanos, e se as nossas possibilidades de imaginação permanecem colonizadas, já que as nossas narrativas decoloniais foram apagadas durante a história, que futuro é esse que nós esperamos, né? Já que as nossas possibilidades de imaginação estão fadadas, né, a um discurso colonial, que está presente na internet, né? E os nossos dados também, né? Então, a partir disso, eu gostaria de trazer essa reflexão também. Quem pensa o futuro hoje, né? Quem tem a possibilidade de pensar esse futuro hoje? Quem tem a possibilidade de pensar essa imagem, de quem tem a possibilidade de imaginar, né? Esse futuro hoje? Então, diante disso, eu trouxe aqui para a gente um pouco mais sobre afrofuturismo, porque eu acredito que o afrofuturismo ele dá um pouco de conta, dá conta desse beco sem saída que eu coloco a gente agora. Mas eu acredito que os becos sem saída, eles também são oportunidades para pontos de virada, né? Eu acho que eles são, para nós enquanto sociedade, acho que eles são importantes. Então, diante disso, né? Diante dessa provocação, no último Trends eu trouxe, né, o conceito de afrofuturismo, e aí aqui eu queria só relembrar, né, que muitas vezes nós falamos de tecnologia, pensamos, né, em inovação como algo restrito ao Ocidente e ao digital, né? Mas a tecnologia sempre foi um elemento essencial, por exemplo, das civilizações africanas, né? E o afrofuturismo, ele surge justamente para trazer essa perspectiva. Ele é um movimento que une a cultura afrodiaspórica, tecnologia e imaginação para criar essas possibilidades de futuro que não apagam o passado, né? Hoje a gente vê exemplos concretos de iniciativas como jogos que resgatam a história afro-brasileira, que eu já trouxe em outras participações, acervos digitais dedicados à preservação da história negra, como eu tenho feito no meu trabalho através do Rotas Afro, ou até mesmo o uso da inteligência artificial para revitalizar línguas africanas e indígenas, né? Tudo isso reflete, de fato, numa visão de futuro que não apaga o passado, né? Que está comprometida com o ser humano, com as suas origens diversas, né? E transforma a base para novas criações, né? Mas aí entra o nosso ponto fundamental, de fato, onde eu acho que é das nossas crises, né? Porque a tecnologia não é neutra, né? Quem programa os nossos algoritmos, que referência eles carregam, né? A pesquisa de Tarcísio Silva, que eu trouxe no último Trends, ela vai dizer exatamente isso, né? Outros especialistas também mostram como os mecanismos de busca, as redes sociais, os sistemas de inteligência artificial eles podem reproduzir e reforçar uma estrutura racial racista, né? Então, se você digita certos termos no Google, os primeiros resultados podem refletir estereótipos raciais. Inclusive, aqui eu coloco uma das minhas primeiras indicações de leitura, que é um relatório do Tarcísio Silva, justamente um dos mais novos relatórios dele, trazendo sobre o racismo algoritmo nos mecanismos de busca, especificamente do Bing e do Google. É muito interessante o relatório dele, porque ele vai nos mostrar que não tem por onde não tem como a gente ignorar este fato, né?
se você digita certos termos, eles vão estar carregados, né, de desigualdades estruturais. Esse debate ele é essencial, porque quando falamos de construir um futuro, não podemos ignorar que quem está definindo as regras desse jogo no hoje, né? E aí, a partir disso, eu gosto de trazer o termo de afrofuturalidades, né? Diferente do afrofuturismo, que ele propõe essa ideia de se pensar um futuro que consiga contemplar as diversidades, a afrofuturalidade, ela propõe criar mecanismos e ferramentas no hoje, né? Aquela frase, tem uma frase que viralizou recentemente no TikTok, que é uma frase que fala que o futuro é agora, né? E a afrofuturalidade, ela traduz justamente isso, né? Nessa perspectiva de que, para se pensar futuro, o hoje vai nos dizer muito sobre o amanhã. E aí, eu gostaria de trazer uma segunda indicação de leitura sobre o tema, que se chama Griots e Tecnologias Digitais. A autora é a Tione Neves Barros, tem participação também do Tarcísio Silva, e ela fala exatamente como os nossos griots, que são considerados contadores de história nas tradições africanas, eles eram verdadeiros bancos de dados vivos. E eles transmitiam conhecimentos históricos, genealógicos, culturais, de geração em geração. E hoje a gente vê algo parecido acontecendo no digital, né? As redes sociais, nos podcasts, nas comunidades online. Mas a pergunta é, e essa memória? Quem controla ela? Quem decide o que será lembrado? Quem decide o que será esquecido? É importante pensar sempre que a memória, ela se configura como um espaço de poder na nossa sociedade, né? Já que um povo que tem sua memória preservada consegue, portanto, seguir para o futuro, né? Então, falar de futuro é também pensar a memória de uma sociedade. E aí, trazendo para o agora, né, assumindo, né, a ideia de que a afrofuturalidade propõe, né, que o futuro seja construído no presente, não basta sonhar um futuro onde a tecnologia seja mais inclusiva, mas necessário será que práticas concretas, né, do agora, que garantam que isso aconteça, que garantam que mais pessoas possam, de fato, imaginar o futuro. Porque se só as mesmas pessoas imaginam o futuro desde sempre, que futuro é esse? Que diferença é essa que a gente busca? Onde estamos querendo chegar? Isso significa pensar a inteligência artificial que não produz um racismo? Significa investir na preservação da memória digital negra? Significa desenvolver tecnologias que respeitem a diversidade de conhecimentos? Já temos exemplos disso acontecendo, né? Ou seja, o futuro não é algo distante, ele está sendo moldado agora. E aí, eu gostaria de trazer 3 iniciativas de afrofuturismo, que eu acho que elas são interessantes para nos inspirar, né? E sempre com aquele objetivo de tentar não trazer sempre para o debate aquele tema tenso e falar, nossa, beleza, então a gente tem essa crise de se pensar o futuro e agora, né? Mas eu acho que tem iniciativas muito legais que se propõem pensar o futuro de maneira diversa, né? Então a gente tem a Afrotech, que é uma conferência anual que reúne profissionais negros, tecnologia, investidores, empreendedores para discutir inovação, networking e desenvolvimento de carreira, sobretudo no setor tecnológico, né? O evento promove uma construção de rede sólida e a criação de oportunidades para a comunidade negra na área da tecnologia. A gente tem o Afrofuturist Affair, que é uma plataforma que promove eventos, workshops e discussões, né, centradas na cultura afrofuturista. Então, a gente vai ver uma galera forte ali dos movimentos especulativos negros, né, que busca explorar e expandir as nossas representações da diáspora africana no futuro. E tem também o Black Quantum Futurism, que é uma prática interdisciplinar fundada por Kamaya Weah, que é uma futurista também, pesquisadora, e ela combina física quântica com tradições culturais afrodiaspóricas. É bem interessante porque ela propõe explorar novas formas de compreender o tempo, o espaço e a memória. A iniciativa, eles utilizam arte, escrita, música e algumas mídias imersivas, né, para criar narrativas e possibilidades de futuro, né? Então, acho que são 3 iniciativas interessantes para a gente poder pensar esse beco sem saída. E eu espero ter contribuído com as reflexões sobre como a gente pode pensar
um futuro, mas que também contemple as diversas possibilidades de o ser humano existir no mundo, né? E não que a gente fique centrado apenas no pensar o futuro, apenas de uma maneira ocidental. Então é isso. Muito obrigada.